Olá pessoal, tudo bom? Eu sou a Bruna, esse é o seu canal de resumo de séries turcas. E se você gosta desse tipo de conteúdo, não esquece de deixar o seu like e se inscrever no nosso canal se ainda não for inscrito. Feito isso, bora pro vídeo. Rached vai falar com Nefis e vê que a menina não comeu. Rached diz para Nefis que se ela não começar a comer, poderá ficar doente. Rached diz isso comendo a comida da menina. Rached pergunta para Nefis o que ela conversou com a psicóloga. E diz para Nefis que com certeza ela disse para a psicóloga que queria ficar com seu avô e que ama muito seu avô, não é mesmo, Nefis? Nefis não responde Rached. Ele então se irrita com a menina e manda ela lhe responder. Nefis continua em silêncio. Rached então diz para a menina que ela é igualzinha ao pai dela e que é um rato teimoso e diz para a menina que sabe muito bem o que fazer com ela, mas que agora não é hora. E diz para Nefis que eles conversam sobre isso mais tarde. Kenna diz para Nursá que não tem nada para aprender com ela. E diz para Nursá que ela tem o nariz muito empinado e que não precisa aprender nada com uma bruxa. Nursá manda Kenna ir a um curso para aprender a ser gentil com as pessoas. Kenna diz para Nursá que não precisa aprender a ser gentil, pois ele é educado com as outras pessoas. E nesse momento, Fatih e Smet chegam e os dois param de discutir imediatamente. Fatih e Smet finalmente sobem as escadas e contam para Nursá que o dono do imóvel que eles foram ver para Nursá alugar é um fraudador e que cobrou muitas taxas que não tinham nada a ver com o imóvel. Nursá diz para Smet e Fatih que eles não precisam mais se preocupar com isso, pois ela continuará trabalhando com Kenna. Fatih e Smet ficam muito felizes com a notícia. Nursá então diz para eles que Kenna insistiu muito para que ela não fosse embora e que Kenna estava muito chateado com a partida dela e que ela então decidiu ficar para não deixar Kenna triste. Enquanto Nursá diz isso, Kenna engole seco e quase morre. Fatih fica abismado com a declaração de Nursá. Kenna então diz para eles que ficou com pena da humanidade e que ficou com medo dos desastres que ela poderia causar a seus novos vizinhos. Afif vai conversar com Oron e diz para Oron que ele não precisava ter levado Ira para o quarto daquele jeito. E pergunta para Oron como ela vai explicar esse comportamento dele agora. Oron diz para Afif que não há nenhum convidado na mansão e que, portanto, ela não precisa explicar isso a ninguém. Afif pergunta para Oron o que as pessoas vão pensar dele. Oron diz para Afif que ela sabe muito bem que ele não age de acordo com a opinião dos outros. Afif diz para Oron que sabe por que ele está agindo assim e que viu o que ele passou quando Ira estava morta, mas diz para Oron que mesmo assim ele precisa manter a etiqueta. Afif então diz para Oron que esse não é o Oron Dermihali que ela conhecia e que o filho dela agia com a mente e não com as emoções. Oron diz para Afif que o filho dela conheceu os limites que os caminhos percorridos sobre razão podem lhe dar. Afif diz para Oron que esse é o caminho certo a percorrer, o caminho da razão, e diz para Oron que ele está violando todos os costumes e tradições da família, só porque ele está com medo de perder Ira novamente. Afif então diz para Oron que ela sabe que ele saiu de um enorme destroço. Oron então diz para Afif que ele não saiu de um destroço e que ele era o próprio desastre. Afif então diz para Oron que mesmo que o casamento não sigam as tradições circassianas, o casamento de Dermihali será realizado. Afif então diz para Oron que o casamento precisa ser planejado corretamente. Oron diz para Afif que concorda plenamente com ela, que por isso será Ira quem planejará o casamento. Afif diz para Oron que Ira fará o casamento de qualquer jeito. Oron diz para Afif que disse para Ira que ela poderia fazer o que ela quisesse. Afif diz para Oron que ele não pode fazer isso e que Ira não pode planejar um casamento que será presenciado por toda a sociedade. Oron então diz para Afif que sim, que Ira vai planejar todo o casamento do jeito que ela quiser. Fatih traz um chá para todos no escritório de Kenna e Kenna conta para eles que Nefis não disse nada à psicóloga e que ficou a entrevista inteira em silêncio. Ira começa a planejar o casamento. Ela começa a se perguntar onde o casamento deverá ser realizado e quantas pessoas ela deve convidar. Ira então se lembra das palavras de Oron e fecha os olhos e diz que vai imaginar como gostaria que fosse seu casamento. Ira vai imaginando e vai escrevendo seus sonhos em um caderninho. Musa aparece para conversar com Ira e pergunta o que ela está fazendo. Ira então conta para Musa que está planejando seu casamento dos sonhos. Musa pede para que Ira lhe conte como ela gostaria que fosse. Ira então diz para Musa que no dia em que Oron a encontrou, enquanto ela ainda estava sem memória, ela ouviu um chamado do mar
e que uma voz bem no fundo de seu coração lhe dizia que ela não pertencia àquele lugar e que o mar a chamava, tentando lhe mostrar o caminho. Ira então diz para Musá que seguiu seu coração e foi até a praia, e que lá Oron a encontrou, e então ela recuperou sua vida. Ira então diz para Musá que quando ela disse sim para Oron, gostaria que o mar fosse sua testemunha. Ira diz para Musá que gostaria que as ondas atingissem os pés dela e de Oron, enquanto eles dançavam a primeira dança do casamento. Ira também conta para Musá que gostaria que o casamento fosse um momento apenas dela e de Oron. Musá fica muito emocionado, mas diz para Ira que gostaria de ir no casamento dela. Ira diz para Musá que ele vai ir sim no casamento dela, mas que no casamento dela serão convidados apenas pessoas que eles realmente amem, pessoas que realmente fiquem felizes com o casamento deles. Ira diz para Musá que tudo o que ela mais quer é paz e que não quer um casamento extravagante. E diz para Musá que espera que Oron goste da ideia dela. Musá então diz para Ira que Oron gosta de tudo o que ela faz. Musá vai embora e Ira fica feliz com seu sonho de casamento.